do Orla TV, a gente está de volta com entrevistas que vão repercutir durante o dia, mas de um formato bem diferente. E dessa vez a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual aqui do Tocantins, Carlos Campo, para a gente falar sobre a questão da reforma trabalhista e o impacto dentro dos sindicatos. Boa tarde, presidente. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado eu. A gente tem muito falado sobre essa questão de como que vai ficar os sindicatos com a queda da obrigatoriedade dessa contribuição anual. Como que deve afetar aqui no Tocantins? Com certeza, o atual formato que foi dado ao imposto sindical, assim chamado, né, que é a obrigatoriedade de um dia de trabalho do servidor para o seu sindicato, né? Com certeza essa alteração ela vai responder de forma muito importante nas finanças dos sindicatos, não só aqui do Tocantins, não só em âmbito estadual, mas em todas as esferas de poder e em todo o país, porque a regra é a mesma para todos, né? Então, valores consideráveis deixarão de ser revertidos em benefício das lutas de classe, em benefício dos trabalhadores. E o senhor é também presidente da Pública dos Servidores, que é uma central sindical, e também vice-presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Como é que esse assunto tem sido repercutido a nível nacional, presidente? O debate ele está muito grande, principalmente em âmbito federal, né, em âmbito nacional, porque esses organismos, que é a Central Sindical, e aqui no nosso caso presido a Pública Central do Servidor no Tocantins, e também a Confederação, que sou vice-presidente no Tocantins, da CSPB, nós estamos muito preocupados de como será o financiamento dessas estruturas. Porque, olha só, quando se fala em sindicatos, o sindicato ele tem a contribuição mensal dos seus filiados. E tem também essa contribuição anual, que é o imposto sindical. Já os demais organismos da estrutura sindical não têm essa fonte de financiamento como tem os sindicatos. Eles vivem exclusivamente de parte dos recursos que são provenientes do imposto sindical. Então, para que se tenham uma ideia do que eu estou falando, 40% do imposto sindical que o sindicato recebe é distribuído para as federações, confederações, centrais sindicais e para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Uma vez que essa contribuição agora é espontânea, ela não é mais obrigatória, então o nível de arrecadação para esses organismos será substancialmente reduzido. E isso vai provocar, claro, uma reinvenção por parte da estrutura sindical. Nós vamos ter que nos reinventar, né, para que possamos continuar a defender os interesses do trabalhador, né? E assim, nós vamos ter que nos reposicionar até em termos de estrutura agora com essa nova realidade. E o que muda, presidente? O que pode mudar? Sem dúvida nenhuma, o esforço que é destinado aos interesses dos trabalhadores em geral, principalmente por essas entidades de grau superior, federação, confederação, central, vai ficar reduzido. Porque qualquer mobilização, qualquer campanha que se faça para defender os interesses do trabalhador, é necessário que haja um financiamento, né? E o interessante é que o governo federal, ele, no nosso ponto de vista, ele tomou essa atitude não porque ele quisesse que o trabalhador pagasse menos de alguma coisa, muito pelo contrário. Ele tomou essa atitude com o objetivo de justamente enfraquecer a estrutura sindical. Por quê? São os únicos organismos no Brasil que levantam a voz para defender o trabalhador brasileiro.
seja de qual esfera for, seja da iniciativa privada ou do setor público, a única estrutura que o trabalhador dispõe são os seus sindicatos, são os demais organismos da estrutura. Então, assim, o governo federal fez isso por quê? Porque ele percebeu que para que ele possa levar à frente com mais tranquilidade, digamos assim, as propostas de reformas que ele está fazendo, que os únicos que podem atrapalhar são os sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais. Então, o que o governo pensou? Olha, eu tiro a fonte de financiamento dos sindicatos, dessas estruturas, daí eu vou ter menos um trabalho contra o que eu quero, menor. Ou seja, ele quer aprovar a reforma previdenciária para que trabalhemos mais, contribuamos menos, né? E no final, aliás, a contribuição é maior, porque está aí mudando para 14%, de 11% para 14%, né? O tempo de contribuição também ele quer que aumente na idade, e no final também o resultado dessa aposentadoria também menor. Aposentadoria, pensões, os benefícios em geral, né, da Seguridade Social. Então ele quer reduzir os benefícios e aumentar a nossa fatia de contribuição, entende? Agora a pergunta é, por que ele quer fazer isso? É em nome de um déficit? É em nome de uma reestruturação que o país precisa? Não, é em nome de atender os interesses do mercado. Porque quem colocou o atual governo no poder não fomos nós, brasileiros, trabalhadores, sociedade em geral, foi o mercado. Isso está evidente, né? Então, quem o colocou lá foi o mercado. E ele, para atender os interesses desse mercado, ele precisa de fazer essas reformas. No caso da previdenciária, para quê? Para aumentar o superávit primário. Nome bonito, mas o objetivo muito feio, muito ruim, que é o quê? Com o superávit primário, é pago os juros e o principal da dívida pública brasileira. Hoje, 49% da dívida, do orçamento geral da União é destinado ao pagamento de dívida. Dívida essa que ninguém sabe ao certo quanto é, porque ela nunca foi auditada, apesar da lei determinar que seja. Então, assim, para que o governo possa fazer isso, fazer essa canalização de recursos para o mercado financeiro, ele precisa de esmagar a sociedade brasileira, ele precisa reduzir os direitos da sociedade brasileira. E só assim, combatendo as despesas primárias, digamos assim, é que ele pode melhorar a gratificação dos investidores, que na maioria deles nós nem sabemos quem são esses investidores. Então, para facilitar mais tudo isso, é necessário que ele enfraqueça a estrutura sindical. E, utilizando até o dinheiro da sociedade, o dinheiro do trabalhador, ele faz propaganda nos veículos de massa, tentando mostrar para a sociedade, incutindo na cabeça da sociedade de que as reformas são boas, são necessárias. E ao passo que ele enfraquece a estrutura sindical, que é a única que pode combater esses argumentos. No Sindifiscal são cerca de 530 afiliados. O senhor já percebeu essa mudança de comportamento? Já houve queda mesmo dessa contribuição? Como é que o senhor tem percebido? Porque a mudança já está valendo, né? Está valendo. A partir do dia 11 último, né, passou a valer a nova redação da CLT, né, a reforma. Por enquanto, o nosso orçamento ele é o mesmo, né? Agora nós vamos ter que nos reunir, porque todo ano a gente faz isso, para aprovar, para elaborar e submeter à categoria a aprovação desse orçamento do ano de 2018. Claro que na confecção desse orçamento nós já deveremos constar lá essa perda financeira, entende? Então, assim, nós vamos continuar com as nossas atividades sindicais normalmente. Porque, como eu disse, nos sindicatos existe a contribuição mensal. Essa contribuição sustenta o sindicato. Agora, claro que de forma um pouquinho mais enfraquecida financeiramente falando.
Mas isso, olha, nem no sindicato, nem federações, nem confederações, isso não tira o ânimo de nós sindicalistas de trabalharmos em prol do trabalhador, em prol da sociedade, porque sindicato não trabalha só para aquele seu filiado. Tem um papel social também no sindicato. E nós trabalhamos pela sociedade de modo geral. Interferimos, né, em tudo para que tenhamos uma sociedade mais bem atendida, com serviços públicos de qualidade, né, aí você tira saúde, educação, infraestrutura, transporte, que no caso do fisco, o fruto do nosso trabalho é justamente a arrecadação de tributos para que o governo tenha condições de investir nessas políticas públicas, né? Então nós vamos continuar da mesma forma, trabalhando da mesma forma. E, se permite eu observar, enquanto o governo quer incutir na cabeça do trabalhador que tirar o imposto sindical foi bom, porque ele deixa de atender sindicatos que de repente não trabalham pelas suas categorias, deixa de atender federações da mesma forma, tá? Isso tudo são mentiras que estão sendo proferidas pelo governo para que ele possa justificar o que fez, né? Então que a estrutura sindical, o trabalhador pode saber que a estrutura sindical, ela continuará trabalhando em favor dele, né? Porque é o nosso papel social, é a isso que nos dedicamos. E essas entidades não vão se furtar em se reinventar, procurar outras formas de financiamento e continuar a trabalhar pelo trabalhador brasileiro. Então essa pauta sindical em 2018 não vai estar ameaçada, né? De forma alguma, não vai estar ameaçada. Ela, claro, de repente o ritmo empreendido talvez não seja o mesmo, porque é sim necessário o financiamento. Gente, ninguém faz nada, empresa, entidade, instituição nenhuma, por mais que ela seja sem fins lucrativos, como são os sindicatos, federações, confederações, centrais. Então, por mais que sejamos sem fins lucrativos, nós precisamos de recursos financeiros para custear nossas atividades. E é isso que o governo federal fez. Ele retirou essa grande fatia de investimentos que é feita pelo trabalhador nessa estrutura. Mas o trabalhador, ele pode continuar contribuindo daquela forma mensal lá, né? Não, sim, ele deve continuar contribuindo. Isso não foi alterado, né? Uma vez filiado ao sindicato, o trabalhador contribui mensalmente para o custeio desse sindicato, né? Até mesmo, quando se fala em sindicato, eu observo que até mesmo aqueles que não são filiados ao sindicato recebem os benefícios pelo trabalho que o sindicato desenvolve. Então, não é porque determinado trabalhador não seja filiado ao seu sindicato de base, ele vai deixar de receber os benefícios da luta sindical. Recebe normalmente. Tá certo. Muito obrigada, presidente, por essa entrevista, Obrigado, por esses esclarecimentos, esse outro ponto de vista aí dos sindicatos aqui do Tocantins. Muito obrigada. Obrigado. Então a gente fica por aqui e até o próximo Orla TV.